Fala galera, tudo tranquilo? Bem-vindos ao canal Biosfera, eu sou Marcel Gantes e hoje a gente vai conversar sobre energia. A energia está presente no nosso dia a dia, está presente nos fenômenos naturais, está presente na internet, está presente na energia elétrica, no nosso celular, no nosso computador, na fala da gente. Então a energia ela é muito diversa, tá? Quando a gente ouve uma musiquinha, tu tá me ouvindo falar aí, é energia. Quando alguma coisa cai, né, aqui o paraquedas, quando tu pula de paraquedas, ou quando tu deixa alguma coisa cair, energia. Quando tu tá brincando com uma molinha lá, um arco e flecha, ou quando tu vai botar uma roupa, vai ver o elástico da roupa aqui, energia. Quando tu tá lá se alimentando, a energia dos alimentos, a energia térmica, o calor, ou então até mesmo a energia nuclear, que pode ser tanto benéfica quanto maléfica. A energia nuclear nos aquece, a fonte do Sol, o Sol é basicamente energia nuclear. Então a energia está em praticamente tudo o que a gente toca, que a gente conhece, que a gente vê. Só que a gente só consegue perceber, analisar, medir a energia quando ela é transferida de um corpo para o outro. Então, essa é uma das dificuldades de definir o que é energia. A grosso modo, a energia pode ser dita como a capacidade de produzir movimento. Então, a energia, sendo a capacidade de produzir movimento, movimentar qualquer coisa, é uma das maneiras mais simplistas, mas que dá para abranger uma grande quantidade de fenômenos que ela ocorre. A energia, ela é medida em quilocalorias ou em joules, tá? Então, ao longo da história da humanidade, a gente foi cada vez mais consumindo energia. Conforme a gente foi ficando mais complexo das nossas sociedades, o consumo de energia foi aumentando e a gente vai dar uma olhadinha nisso aí agora, tá? Mas a coisa mais importante de todas que a gente tem que guardar desse início da nossa matéria sobre energia, nessa primeira aula sobre energia, é que a energia ela não se perde. Já tinha um pensador de que a energia ela não se perde, ela se transforma, ela se dissipa em outras formas de energia. Tá? É só pensar na gente, a gente ingere o alimento, tá? Gerimos o alimento, gerimos a energia do alimento e parte dessa energia ela é gasta simplesmente para nos manter aquecido. A gente perde essa energia, né? Porque a gente transforma ela em calor. Então a gente usa a energia dos alimentos e transforma em energia térmica. Para vocês estarem me vendo aqui, tem uma, duas, três, 4 fontes de luz aqui me iluminando. Então a energia elétrica está vindo e está sendo transformada em energia luminosa. O ar está transmitindo até o microfone da câmera que está me gravando a energia sonora. A gente vai ver as modalidades de energia na próxima aula, tá? Mas então a energia ela é uma coisa muito ampla, mas que só pode ser medida, só pode ser percebida quando é transmitida de um corpo para o outro. No início da civilização, lá os humanos mais primitivos que nem nós temos aqui, a energia, a fonte de energia deles era basicamente duas. A energia solar, que eles usavam para se aquecer, para poder se locomover, que é junto com a energia do calor, né? A energia térmica tinha a luminosa, que facilitava enxergar. Então, basicamente a energia que eles utilizavam era a energia do alimento. Acredita-se que nessa época, os seres humanos utilizavam cerca de 2.000 quilocalorias por dia, cada ser humano. Tá? Então é um consumo de energia muito básico, restrito basicamente à alimentação, aquelas coisas que eles conseguiam pegar na natureza, caçar alguns animais, alguns frutos que eles conseguissem pegar, mas nada muito complexo. Pode ver que as armas deles aqui não são armas complexas, são pedaços de pedra, né? Então fizeram aqui uma armadilha pro coitado do mamute e estão matando ele a pedrada. Então é uma sociedade bem primitiva, o consumo de energia é bastante baixo. Conforme as coisas foram evoluindo, com a descoberta do fogo, a habilidade, né, o Homo habilis aqui, a habilidade começou a melhorar, então eles conseguiram construir armas mais sofisticadas. Embora uma lança não pareça, ela é muito mais sofisticada do que uma pedra, né? Então o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está queimando a lança? Não, ele está
ressecando ela, ele está tirando a água e deixa a ponta mais dura. Então vai facilitar na hora da caçada. Então já temos agora moradias, já temos consumo de lenha para produzir calor, para poder cozinhar os alimentos. Aqui ó, já dá para fazer uma sociedade um pouquinho mais complexa, já tem um agrupamento maior de humanos aqui, então o consumo de calorias triplicou. Nós tínhamos 2.000 calorias, acredito que ele consumia quilocalorias, acredito que ele consumia 6.000 quilocalorias, só com a descoberta do fogo, com a maior complexidade dessa sociedade. Com o passar do tempo, a sociedade tende a ficar cada vez mais complexa. Então as relações vão aumentando, a domesticação dos animais, o desenvolvimento da agricultura, a sedentarização dessa comunidade em locais específicos. Isso também fez com que o consumo aumentasse, porque agora tu tendo a agricultura, tu consegue produzir os grãos para tu poder te alimentar. E também o excedente para poder alimentar o gado, alimentar os outros animais e também para poder comercializar. Com isso, a energia dobrou, o consumo de energia diário médio por pessoas dobrou. Eram 6.000 quilocalorias, agora acredita-se que era 12.000 quilocalorias. Então, podem ver que quanto mais complexa a sociedade, muito maior é o consumo de calorias. Então aqui ó, essa sociedade que já está sedentarizada, que já tem o domínio da agricultura, já tem a domesticação de animais, ela gasta 6 vezes mais energia do que aquela sociedade primitiva. Ok? Quando a gente chega lá no período medieval, que nós já temos o arado, nós já temos várias ferramentas, temos os ferreiros, temos um monte de profissões novas, já estavam sendo, idade medieval, 1400, segundo a minha professora, segundo a minha esposa, que é historiadora, tá? Final da idade medieval. Então, a sociedade era muito mais complexa, o consumo de energia era muito maior, 20.000 calorias. Então, 10 vezes mais, 20.000 quilocalorias, 10 vezes mais do que era aquela sociedade primitiva. Então agora nós temos as energias para iluminar a casa, ainda é lamparina aqui, mas a galera usa para poder iluminar, o arado, vários animais domésticos, os meios de transporte. Agora tu tem as caravelas, o transporte por eólico, né? Os moinhos de vento para poder triturar os grãos, tem um moinho aqui desenhado aqui atrás. Então a complexidade é muito, muito maior e o consumo muito também. Com a chegada da Revolução Industrial, em 1800 e qualquer coisa, tá? Aqui uma criança trabalhando nas fábricas, que era comum nessa época, pode ver com toda a segurança, aqui ó, os pés descalços, toda a proteção, tinha que estar no colégio, mas está aí trabalhando 18 horas por dia. O consumo de energia também disparou enormemente, 77.000 calorias, 77.000 calorias por pessoa em média. Hoje em dia, a gente vai ver que a gente consome muito mais do que isso, tá? Por que isso? Porque agora tem as máquinas movidas a carvão, máquinas a vapor. Isso aumenta o consumo de energia. Então nós temos agora os meios de transporte, temos as Maria-Fumaça, os trens, os barcos a vapor, o Titanic era um barco a vapor. Então o consumo de energia para que essas máquinas se movimentem é muito maior. Até a gente chegar aqui na década de 70, que eles acreditavam que o consumo de energia daquela época fosse 230.000 quilocalorias. E não tinha metade, na verdade, não tinha 1/3 do que a gente tem hoje de equipamentos eletrônicos. Nessa época, ter uma televisão em casa era algo muito, muito difícil. Celular, computador, tablet, nada disso existia. Então, o consumo de energia que a gente tem hoje é imensamente maior do que as 230.000 quilocalorias. Então a sociedade, quanto mais complexa, quanto mais tecnológica, quanto mais avançada, maior o consumo de energia. E isso a gente pode medir uma coisa chamada de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH ele vai de 0 a 1. Quanto 0 é uma sociedade menos desenvolvida e mais perto de 1 é uma sociedade mais desenvolvida. O IDH do Brasil está cerca de 0,76 por aí, a gente, se eu não me engano, posição 79 no mundo do índice de desenvolvimento, tá? Então é uma posição bem intermediária que a gente tem muito que evoluir ainda, mas tem sociedades bem mais
com índice de desenvolvimento humano muito baixo. As sociedades que têm índice de desenvolvimento humano muito baixo têm um consumo de energia muito menor. Tá? Então a gente pode ver alguns locais do mapa, quando a gente olha o mapa iluminado, a gente olha os países mais pobres com menos consumo de energia elétrica. A gente consegue ver locais, países muito desenvolvidos, como os Estados Unidos, grande parte da Europa, a gente vê uma luminosidade muito grande, e outros países bem menos. Uma comparação que é muito feita é a Coreia do Sul com a Coreia do Norte. A Coreia do Sul muito famosa aí por causa do K-pop, né, e tudo aquilo, e a Coreia do Norte não. Então, quando a gente olha o mapa das duas Coreias, a Coreia do Sul super iluminada e a Coreia do Norte basicamente nas escuras. Então, isso dá para ver só pelo consumo de energia o índice de desenvolvimento desses locais, ok? Então, mais uma vez, conforme a sociedade foi ficando cada vez mais desenvolvida, o consumo de energia foi aumentando. Então, a energia no início era basicamente na alimentação. Hoje a gente se alimenta com muito mais, a gente gasta muito mais energia se alimentando, né? A gente consome muito mais energia se alimentando do que o homem primitivo. Com o tempo a gente foi gastando energia na nossa moradia. Aqui, nesse momento aqui, a quantidade de luz que tem desenvolvido, o ar-condicionado que está ligado, a geladeira, tudo isso consome energia. Tá? Então, a moradia, o comércio, as indústrias, olha a diferença da indústria hoje em dia para a indústria vários anos atrás. O transporte, tá? A gente precisa da energia do combustível fóssil lá para movimentar os nossos carros. A gente tem que mudar essa matriz energética, mas hoje em dia é basicamente combustível fóssil. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai falar mais sobre as fontes de energia, tá? E as modalidades dessas energias, tá ok? Então, pessoal, beijão, até a próxima.